Olá para você que está chegando aqui agora. Eu sou a Lucinda e é uma grande alegria estar aqui contigo de novo. Gente, você já parou para pensar o quanto a gente compromete o nosso agora com aquilo que nos aconteceu lá no passado? Como a gente cria um medo gigante do que pode nos acontecer? Sabe? Quando a gente não consegue estar presente no tempo presente, quando a nossa mente fica aí divagando com aquelas coisas que nos aconteceu lá atrás, né? Os erros passados, as feridas, né? Aquelas feridas. E muitas vezes também a felicidade. Aquilo tudo que aconteceu lá atrás pode ter sido muito bom, pode ter toda essa nostalgia muito grande, ou muitas vezes a mente fica super temerosa, fica super preocupada. O que vai me acontecer amanhã? E aí a gente fica carregando esses fardos emocionais. Ai, se eu não conseguir. Ai, se essa coisa não sair do jeito que eu imaginava. E se alguém me julgar. Se alguém rir de mim. E se, né? A gente fica com esses pensamentos negativos de que vai perder tudo que conquistou até hoje. E aí a gente condiciona esse momento de felicidade, momentos maravilhosos que pode acontecer hoje na nossa vida, porque só depois que eu fizer tal coisa, conquistar tal coisa, só depois que eu tiver isso para começar. E aí a gente pega o passado e coloca como sentença. E o futuro, né, logicamente, ele só aumenta essa sentença, porque a gente não tem uma segurança. E aí a gente não consegue relaxar no agora. A gente não consegue aproveitar o agora, não consegue construir no agora, não consegue viver da melhor maneira que a gente pode. Então, eu vim aqui hoje para refletir com você sobre esse ponto, o agora. Porque se a gente parar para pensar, é o que a gente tem. É a única coisa concreta que a gente tem nessa vida, é o agora. A única certeza. Então, é entender que o passado, ele não vai voltar. A gente não tem mais como trazê-lo para o agora. E o futuro, a gente pode focar, colocar estratégias, mas ele é incerto. Ele é um pontinho, né, de interrogação. Então, muitas coisas podem acontecer no caminho. Coisas que estão fora do nosso controle, da nossa vontade, que vai acontecer ou deixar de acontecer, independente do quanto a gente berre, do quanto a gente grite para a vida, não, né? A gente não sabe. Eu acho que traçar metas é fundamental. A gente tem que planejar, a gente tem que ser determinado, a gente tem que ter foco, porque isso vai nos fazer mais seguros, né? Mais determinados àquilo que se quer. Mas a única coisa que realmente a gente consegue é a nossa reação, o nosso agir. Porque tudo ao nosso redor é imprevisível. E para que ficar sofrendo com algo que a gente não tem controle, que a gente não pode? Toda vez, por exemplo, que você coloca "e se" na sua frase, você está transportando
a um lugar, se transportando a um lugar que não existe. A gente acha que vai acontecer. E geralmente esse e se está ancorado no medo. Porque eu sofri lá no passado, pode não dar certo. E se, e se, e se. Lembra lá da época do homem primitivo? Eles precisavam, assim, estar com aqueles sinais ligadérrimos, né? Para sobreviver. Tinha que ficar ligado em tudo. Mas hoje é o contrário. Hoje é o contrário daquela época primitiva. O primeiro sintoma, o primeiro sinal de sobrevivência hoje nessa vida moderna que todos nós temos, e eu não estou dizendo com isso que o medo não é importante, é lógico que é, mas a maioria desses medos são psicológicos. Não são medos concretos, né? O medo, ele é muito importante para que a gente tenha toda a proteção. Você sabe que não pode pôr o dedo ali na tomada, vai levar um choque. Você sabe que não pode colocar a mão no fogo, que você vai se queimar. É uma proteção. Mas a maioria dos medos é paranoia. Por quê? Porque a gente vai para um lugar que não existe, que não é real. Então a gente precisa parar para pensar que o passado muitas vezes move esse nosso viver o tempo todo. Porque eu sofri lá atrás, eu fico pensando que não vai dar certo. E se, de novo, e se eu errar, e se, né? E isso, gente, impede as nossas realizações, as nossas conquistas, como se esse presente aqui fosse, né? E a gente fica assim, depois que eu tiver isso, depois que isso acontecer, depois que eu receber aquele dinheiro, depois que eu comprar aquilo. E o futuro? O futuro é o quê? Uma construção que acontece no nosso presente. Então é ser feliz no agora. Fazer coisas importantes agora. O futuro, ele vem de uma construção. Se você ficar bem agora, com certeza o próximo passo será para melhoras, né? Agora, se você ficar sem tomar decisões, porque lá no passado você errou, então pode acontecer de novo, e se acontecer de novo, porque é na trajetória, gente, que a mágica acontece, né? Então, é por isso que a gente precisa aprender a viver o agora com mais importância. E é sobre esse ponto tão importante que eu quero te levar a refletir. Quando a gente encontra com o nosso passado, a gente pensa que o passado é uma sentença. Se deu errado lá no meu passado, vai dar errado. Se eu não conseguir lá no passado, é porque eu também não vou conseguir lá na frente. Se uma determinada coisa aconteceu daquela forma, quem disse que vai acontecer do mesmo jeito? Por que a gente tem essa tendência de pensar que tudo vai se repetir? O meu primeiro casamento não deu certo, então eu nunca mais vou conseguir ser feliz, porque aquelas experiências infelizes que eu vivi... Gente, isso fez com que a tua realidade mudasse, o seu cenário mudasse. Às vezes a gente fica nessa impressão de que tá tudo igual, nada mudou, tá tudo da mesma maneira. Por quê? O nosso olhar tá preso lá no passado.
Então, se eu continuo olhando para mim mesma, dizendo, se eu errei lá, eu vou errar novamente, é claro que a impressão que eu vou ter é de que nada mudou. Tá exatamente igual. Mas não é verdade. As coisas mudaram, estão diferentes. É o nosso olhar que precisa mudar. Então, às vezes também tem o contrário. Às vezes a pessoa viveu um passado tão bom, tão bom, tão bom, que aí ela não luta para um futuro melhor, porque ela fala, eu nunca mais vou ser feliz como eu fui. Eu era feliz quando ele estava vivo. Eu era feliz quando eu tinha aquela vida próspera. Hoje, nunca mais eu vou conseguir. E aí fica aquele pensamento pequeno. Tá tarde demais. Eu já tô velha demais. O mundo hoje tá tudo diferente. O meu tempo já passou. Isso que eu tô fazendo agora não tem mais importância, não é mais igual antes. O que você tá fazendo aqui, criatura? O que você tá fazendo aqui agora nessa vida? Você tá perdendo oportunidades. Se você tá com esse pensar de que você já viveu tudo que viveu, de que as coisas nunca mais vão ser maravilhosas como já foram, vamos mudar esse pensamento hoje. Porque o melhor ainda está por vir. Quem foi que te disse que o seu presente, o seu futuro não pode ser muito melhor do que o seu passado? Você está vivo, você está aqui. Então você tem que aprender a mudar essa consciência. Quantas maravilhas, quantas surpresas ainda há nessa vida para te alegrar. E basta o quê? Basta que você se abra para a vida, se alegrar com seu caminhar. Se ontem foi bom, gratidão, meu Deus. Pode ser melhor. Se não foi tão bom assim, gratidão, meu Deus, eu posso mudar para que seja melhor. Então, essa é a minha reflexão de hoje. Vamos olhar o agora, porque o melhor ainda está por vir. Essa é a minha mensagem para você que está aí todo tristinho. Não faça isso. Se encha de energias boas, tá bom? Beijinho, até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Tchau.